Olha, estamos nós de volta aqui. O Léo Pudim tá gritando lá. Olha, 10 segundos para entrar no ar. Guapi fica com o dedo aqui. Falta um, falta dois. Hipólito da Barra, um beijo, meu amigo, para você. Um beijo para você. Obrigado pela sua participação. Eu vou jogar aqui, vamos ver se a gente faz gol, tá? Na verdade, o que você colocou é muito pertinente, a gente sabe disso, né? E a gente vai fazer a sua pergunta e vai jogar aqui para os nossos debatedores, porque eles estão show de bola, não é verdade? E você que está aí, que ainda não ligou, ligue para nós. Hipólito da Barra quer saber, meninos, ele quer saber se é possível exigir ética na política, se muitas vezes falta ética na própria polícia, no poder judiciário, no empresariado. E aí, como é que fica? Se há tanta falta de ética em tudo quanto é lugar, a gente pode exigir mesmo assim ética na política? É isso, Hipólito? Joguei na trave, vamos lá. Margarete, eu acho que você pode exigir ética, não é só na política, em todo lugar. E a ética tem que começar em casa. A ética tem que começar, é o pai, a mãe dando exemplo ao seu filho. É aquela história, uma criança de 4, 5 anos, se ele verificar na atitude do seu pai e da sua mãe um processo ético, decente, ele vai acompanhar aquilo ali. Agora, se ele vê o pai e a mãe chegar num sinal, avançar o sinal, dar um dinheiro para o guarda, se ele vê o pai e a mãe chegar num supermercado, pegar uma fruta e não levar para o caixa pagar, isso também é um princípio de ética. Não é? Eu acho que a criança tem já o primeiro ensinamento ali. Então, eu acho que é um problema de ordem social. O educacional, você não pode jogar tudo nas costas do professor. O educacional, depois, ele é burilado, é aprimorado. Mas eu acho que a ética começa em casa, no ensinamento aos seus filhos. É um dos primeiros ensinamentos, realmente, né? Ser um cidadão ético, né, Cláudio? Sem dúvida. Ser um cidadão ético, você, para ser ético, não precisa estar diretamente ligado à política partidária. Você ser um cidadão ético é você respeitar o próximo, não é isso? Claro. Eu penso dessa maneira, né? Você só não pode... as palavras, o estudo da palavra, quando a gente fala política, ética, você tem o que inicia a palavra, o termo poli, o prefixo, o sufixo. Você falou da poli de cidade, é importante também ver esse poli como muitos, tá certo? Muitos. Então, nós temos que entender que o policial, o político, o vereador, o lixeiro, o gari, são pessoas que naquele momento da vida deles estão vivendo aquele papel. Hoje o Cláudio, o Salomão e o Robertão são políticos, mas eles não são, eles estão políticos. Na verdade, cada um tem sua própria profissão. Então, o que acontece? Nessa condição de político, ele está sujeito a todas as como se diz? As adversidades? Não é adversidade que eu quero dizer. As tentações. As tentações, não é isso, prefeito? Tentações, influências. Sim. Então, você vai encontrar falta de ética na polícia, sim, porque é um ser humano que está ali. É um ser humano que, em determinado momento, ele detém um poder que, se ele não tiver uma estrutura moral, uma estrutura familiar, como o nosso vice-prefeito falou, ele vai desvirtuar a atitude que ele está tendo ali, não vai conduzir o trabalho dele de uma forma ética, de uma forma correta, porque ele não está conseguindo dominar o poder que ele detém naquele momento. Então nós não podemos esquecer que não existe uma pessoa. São múltiplos, são pessoas Grupos. que desempenham papéis em cada momento de sua vida. Então a ética, ela não está vinculada a um exercício de função. A ética está vinculada ao ser humano, à conduta do ser humano. Tá certo? A gente não pode desvirtuar ética de religião, porque a moral está vinculada à religião, ao ensino que nós temos desde a infância do que é certo e do que é errado. A ética é a noção que nós temos do que é certo e do que é errado. Margarete, perdão. Opa, o negócio está bom aqui, né? Todo mundo chamando Margarete. Vamos lá, vice-prefeito. Ele falou e veio a pergunta ali. Falam do policial, do magistério, do Hipólito dos da Barra. magistrados e por aí. E se esquecem de falar uma coisa, e que nós políticos, às vezes, temos receio, não vou falar isso, porque afinal de contas o eleitor é que vota na gente, mas tem que falar o que é claro. Todos nós 4 aqui já fizemos campanha, você, o Salomão, o Cláudio e eu. Quantas vezes em campanha eleitoral você é abordado com solicitações esdrúxulas que são totalmente antiéticas? Quanta gente te procura quando você detém um poder e te pede uma colocação antiética? Tem gente que quer um cargo para nem saber onde fica a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, a Prefeitura Municipal.
Isso é um princípio de ética onde eu me bato que o ensinamento vem do lar, é na casa, na constituição familiar. Perfeitamente. E esse assunto, né? Se nós formos ficar, nós vamos ficar até de madrugada aqui, hein? Discutindo, porque agora entramos em outra esfera da ética. Mas, né? Margarete, eu queria lançar aqui uma questão que eu acho que pode nos trazer esperança diante desse quadro. Mas antes eu não poderia deixar de citar uma questão que é repetitiva, mas a gente tem que estar falando mesmo, que é a história do seguinte. Se você for analisar, a grande maioria do comportamento de falta de ética está relacionado à questão de dinheiro. Então, há uma crise na sociedade entre o ser e o ter. O Cláudio Melo tem uma história. É o Cláudio Melo. Ele zela pelo que ele é, não pelo que ele tem materialmente. Então, o Cláudio não vai se encaminhar de fazer uma coisa que seja absurda para a sociedade, agressiva a alguém, porque ele tem que zelar pelo que ele é. Tá certo? Se, vamos imaginar uma outra pessoa que não tem valor nenhum que é, o cara diz, não importa, o cara vai falar de mim, o que vão pensar. O importante, meu amigo, é o dinheiro no bolso. É a questão do ter. Então, eu posso dar um golpe em alguém, eu posso pegar dinheiro público, eu posso fazer isso, porque eu vou ter dinheiro, vou ter poder, ou seja, eu vou ter. E com o dinheiro, tendo, eu faço o chamado um ciclo vicioso, né? Negativo. Por quê? Eu tenho, eu compro voto, eu me reelejo e vou andando. Então, a crise da sociedade hoje, e não é só do Brasil, você vê aquele governador lá nos Estados Unidos que queria vender o mandato do senador Obama, é a crise do ter sendo mais forte do que o ser. Porque quando a gente pensa em pessoas de Teresópolis, na pessoa que não é o que ela tem de patrimônio, é o que ela é, você pode observar que aquela pessoa é uma pessoa ética. Agora, eu queria lançar aqui o seguinte, eu acho que essa questão toda, que pode muitas vezes desiludir a quem está nos assistindo, tem alguns remédios, não é? Eu penso, por exemplo, também tem um remédio extraordinário que é a participação da sociedade, que é a participação da sociedade organizada. Vou citar o exemplo do Cláudio novamente, posso citar do Vaguinho, que se elegeu agora também. O Cláudio se elegeu com apoio de muita gente, mas ele tem uma história no sindicato, ele tem um grupo do sindicato que acompanha ele, que cobra ele, que exige dele, tá certo, Cláudio? Certo. O Vaguinho, que se elegeu agora, com grande votação na comunidade católica, grande companheiro, ele vai ter a comunidade católica no pé dele. Acompanhando os trabalhos dele. E eu costumo dizer que também a sociedade vota e às vezes larga o político para lá. Eu acho que o político também precisa ser cobrado, precisa ser acompanhado para orientar, não é, Robertão? Às vezes alguém que está começando precisa ser orientado, olha, amigo, não é por aí não, cuidado. E cobrar e que se sistematizar, quer dizer, criar formas de prestar contas, que é a defesa gabinete de rua. Porque a gente precisa levar essa esperança às pessoas, senão realmente a gente fica na sensação de que não tem jeito. A sensação que passa é que nós só estamos falando de caos, né? Caos, né? E as pessoas não têm ética, mas não é bem por aí. Né? Nós estamos mexendo numa ferida que poucas pessoas têm coragem de assumir assim, ao vivo, né? Publicamente, do que seja. Não é isso? E que não tem temor de enfrentar. Né? Sem dúvida. Então, na verdade, existem remédios, né, Claudinho? Margarete, a vida pública, como o nosso vice-prefeito falou, para quem quer trabalhar com seriedade, é uma vida de renúncia. Eu confesso que eu quase não vim candidato a vereador. Eu tive a minha primeira experiência em 2004. Eu sei que não é fácil você conquistar um voto sem comprar voto, né? Enquanto você chega lá com as suas propostas políticas, a gente sabe que muitos candidatos oferecem benesses, vantagens em troca. E eu, para entrar nesse jogo, eu prefiro não participar. Eu, na minha vida sindical, atingi a mesa nacional dos bancários, um sindicato com 300 bancários, e eu era um dos 7 negociadores a nível nacional. Estava muito bem, poderia assumir a federação dos bancários no mandato seguinte, agora como presidente. Mas essa companheirada que o Salomão se refere, falou, meu amigo, depois de 15 anos de luta, você vai agora cuidar só da tua vida? Não vai não, a gente precisa de você. E aí, né, a minha família me deixou muito à vontade, menos a minha mãe não queria que eu participasse mesmo, mas o meu pai, a minha esposa, todos falaram, o que você decidir, a gente está junto.
E eu enfrentei mais uma vez. Eu falei, não, então vamos enfrentar, mas não sairei 1 milímetro da minha conduta de tentar conquistar a consciência das pessoas. E eu acho que, independente da campanha, a gente plantou sementes. A semente da valorização do voto, também para o legislativo, que é uma outra cultura que a gente precisa falar. Infelizmente, a população só se liga na eleição majoritária, para presidente da República, para governador e para prefeito. E, às vezes, a maior injustiça que a gente pode fazer com o prefeito, às vezes, é eleger um prefeito e não dar maioria para ele no legislativo. Isso com o governador, com o presidente da República. Porque dificulta a implementação do projeto, né, que a gente quer implantar. Então, a valorização do voto para o legislativo também está na ordem do dia. Né? Por quê? Ah, não, vereador vota em qualquer pessoa. E aí a gente tem as decepções, não é por aí. Então eu acho, certeza não é assim, eu acho, o Margarete, que inclusive o Hipólito, quando fala aí a questão da polícia, né, das outras categorias, tudo bem, a gente sabe. Né? A gente sabe que na classe política, inclusive, eu hoje ainda acredito que existe uma minoria bem intencionada que consegue acreditar que é possível fazer política com honestidade, com ética. Mas eu também confio que a gente vai virar esse placar. Se hoje a gente é minoritário, a gente daqui a pouco vai ser majoritário. E as urnas da nossa cidade disseram isso. Né? As urnas mostraram isso. Então eu acho que a gente vive um momento diferente. Nós temos que lembrar o seguinte, nós tínhamos 21 vereadores, reduziu para 12. Quando foi de 21 para 12, voltaram 10 dos 21. Só entraram 2 novos. Com essa última legislatura, com apenas 12, o controle social em cima, o que aconteceu? Dos 12, só voltaram 2. Então, isso cabe uma reflexão. Então, aqueles políticos que acham que as velhas práticas, não é nada disso, o povo esquece, reflitam. Eu acredito que é possível mostrar que se pode fazer política com seriedade, com honestidade, com ética. Eu também acredito que possamos fazer uma política com seriedade, com honestidade, com ética, com transparência. É por isso que nós estamos aqui, com essas 4 pessoas, conversando sobre ética, que você está vendo que envolve muitas coisas. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas é pequenininho. E você que está participando, fique aí. Participe conosco aqui e aguarde mais um bocadinho. Já já nós voltaremos.